Mais uma vez, muito bom dia para você. Redação final começando então aqui na TV Alemes, trazendo um resumo dos projetos que foram votados pelos deputados estaduais sul-mato-grossenses. Bom, antes da gente falar desses projetos, vamos falar de Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Você acompanhou a reunião do grupo mais cedo aqui na Assembleia Legislativa. E a repórter Ana Paula Gimenez é quem traz os detalhes da reunião de hoje, que inclusive teve análise de projetos do governo tramitando com acordo de liderança. Infelizmente, todas as informações oficiais e extra nos dão conta que apenas uma... Bom, a gente vai falar desse assunto do deputado Júnior Malck daqui a pouquinho, né? Já antecipando aí, o deputado Júnior Malck que falou sobre o leilão da BR-63, que deve acontecer amanhã lá em São Paulo. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, vamos falar de CCJR. Agora sim, a gente está preparando Aliás, daqui a pouquinho a gente vai ter então esse material da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Estava falando antes sobre o deputado Júnior Malck, né, que usou a tribuna durante o grande expediente, e ele falou sobre o leilão, aliás, da BR-163, né, que deve acontecer na quinta-feira lá em São Paulo. A gente vai trazer esses detalhes mais tarde. E agora sim, os detalhes na ponta da linha já da CCJR. Vamos conferir agora então a reportagem da Ana Paula Gimenez. Em reunião realizada nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação considerou constitucional e compatível com o ordenamento jurídico o projeto do deputado Neno Razucchi, do PL, que reforça as políticas públicas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. O relator, deputado Paulo Duarte, do PSB, destacou que a iniciativa é plenamente constitucional e garantirá o atendimento de qualidade a toda a população. Esse projeto é importante do deputado Neno e até inovador porque fala do atendimento multiprofissional, né, para detectar, ter o diagnóstico, né, das pessoas que têm esse transtorno, mesmo de forma tardia, as pessoas que são adultas já, que não tiveram o diagnóstico do TEA e que, através desse projeto, elas possam ter esse diagnóstico, mesmo que tardio, para que essas pessoas que às vezes passaram anos da sua vida sendo colocadas à margem da sociedade possam viver de forma integrada. Então é muito importante porque nós temos um trabalho muito forte dentro da Assembleia sobre as crianças, né, o que tem o diagnóstico precoce, mas aquele que não teve oportunidade de ter esse diagnóstico, agora com esse projeto, passa a ter essa condição, que mesmo tardiamente eu digo diagnóstico, e para que possa, dessa forma, ter os tratamentos e ser inserido na sociedade e conviver como todos nós convivemos, até porque todos nós, com as nossas diferenças, mas temos que ser tratados de forma igual e respeitosa. Também sob relatoria do presidente da CCJR, deputado Caravina, do PSDB, recebeu parecer favorável o projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza a Agência de Habitação Popular do Estado, a AGEAB, a doar um terreno para a construção de unidades habitacionais destinadas às famílias da comunidade quilombola Tia Eva, em Campo Grande. A Assembleia Legislativa tem a competência de aprovar doação de imóveis para fins habitacionais. A AGEAB tem interesse de construir moradias para a comunidade Tia Eva, né, para atender a comunidade quilombola, e foi encaminhado esse projeto. O projeto está dentro da legalidade e constitucionalidade para caminhar, e no mérito um projeto importante, porque a habitação é a dignidade da população, ainda mais na comunidade do Quilombo. O projeto traz também, destaca que vai ser verificado todas as questões das moradias para atender as pessoas que efetivamente têm a descendência quilombola, né? Então é um projeto que vem de encontro com os interesses do governo do Estado de promover um grande projeto de habitação no Estado. Ainda de relatoria do deputado Caravina, foi considerado apto a regular tramitação o projeto do deputado Paulo Duarte, do PSB, que declara de utilidade pública estadual o Instituto Internacional de Culturas Afro-Brasileira e Indígena INCAI, com sede em Ponta Porã.
Pois é, a gente teve então aí a Ana Paula Gimenez falando de um projeto do governo que está tramitando com o Código de Liderança, já foi devolvido, né, com relação ali à comunidade Tia Eva. A previsão é que essa matéria já seja votada na sessão de amanhã em primeira discussão. Agora vamos ao vivo para o plenário Júlio Maia. A gente tem informações de lá com a Lívia Machado, que já vai aparecer aqui na nossa tela. E o assunto agora sim é BR-163. O deputado Júnior Mock falou sobre esse assunto, né, Lívia? Bom dia para você, porque o leilão acontece amanhã. Bom dia a todos, bom dia Tiago, bom dia quem está aí então sintonizado no Redação Final. E nós estamos acompanhando as discussões aqui no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E mais uma vez o deputado Júnior Mock usou a tribuna para falar da BR-163, só que dessa vez sobre a única empresa que participou do leilão da rodovia. Deputado, fala um pouco para a gente a respeito da sua fala na tribuna e a importância da gente estar trazendo mais uma vez aqui para a nossa Casa de Leis esse debate. Em verdade, no dia de amanhã, né, dia 22, estará ocorrendo em São Paulo o leilão na B3, leilão este que versa justamente sobre a proposta de repactuação do contrato de concessão da BR-163. Infelizmente, apenas um concorrente, a Motiva, que é, na verdade, a CCR, né, a ex-CCR, agora Motiva, é a única empresa inscrita para participar desse leilão. Então, na verdade, não vai haver um leilão, né? Você repactua para a empresa que já é a concessionária e que a gente demonstrou em números que ela foi inadimplente, que ela não cumpriu o contrato originalmente pactuado, que apenas executou 18% daquilo que estava previsto de duplicação, que ela tomou recursos de empréstimos de bancos públicos e de 3 bilhões e 900 milhões, que recebeu de pedágio quase ou mais de 4 bilhões de reais ao longo desse período e investiu apenas como investimento 1 bilhão e 900. Então, acho realmente, né, eu fico indignado enquanto cidadão, não só enquanto deputado estadual, apenas externo aqui a voz daqueles que eu ouço na rua no dia a dia. Nas audiências públicas, mais de 2.000 pessoas foram ouvidas e por unanimidade a revolta e a indignação é a mesma. Mas enfim, o leilão está marcado, vai acontecer amanhã. É bem provável, né, por ser a única inscrita para participar, que a Motiva venha a ser a concessionária que terá a responsabilidade de fazer não mais a totalidade da duplicação, mas 203 quilômetros a mais, 147 de terceiras vias, acessos, nós teremos passarelas nas cidades e terá 30 anos para fazer isso. Então, nós vamos ter obras, né, e esse contrato de concessão vai vigorar até 2054. Certo, entendendo o impacto de tudo que já aconteceu com o contrato da CCR-MS Vias e do que já foi debatido também aqui na Assembleia, de toda a documentação que foi produzida, audiências públicas, existe alguma forma do Estado de Mato Grosso do Sul, dos municípios, se defenderem, por exemplo, de que os mesmos erros sejam cometidos? Com certeza. Eu acho que, primeiro, nós precisamos, o pedido, quando nós entregamos ao Ministério Público Federal, não foi apenas no sentido de suspensão do leilão, mas ele também tem, né, nós solicitamos que seja determinada a realização de uma perícia técnica e contábil para apurar exatamente quanto que a empresa arrecadou, quanto que ela tomou de empréstimo, quanto que ela investiu na rodovia, e ainda requeremos que, em se apurando a diferença entre aquilo que foi captado e aquilo que foi investido, que esses valores sejam revertidos para serem aplicados na própria rodovia, nas travessias urbanas, nas passarelas, nos viadutos, enfim, em obras necessárias e importantes para garantir a segurança viária de todos aqueles que trafegam pela BR-163. Tá certo, deputado. Obrigada pela sua participação com a gente e nós continuamos acompanhando o tema aqui. Com certeza, vamos estar muito atentos aí no dia a dia, na execução dessa repactuação e exigindo que haja o cumprimento daquilo que é pactuado. Tá certo.
É isso, Tiago, a gente trazendo as informações do que foi debatido na tribuna pelo deputado Júnior Mock. Não é a primeira vez que ele traz o tema para a Casa de Leis, entendendo, né, todas as intempéries do contrato da CCRMS Vias, realmente temendo que algo semelhante possa ocorrer com esse próximo contrato que vai vigorar aí por 30 anos, sendo que só existe uma empresa aí concorrendo ao leilão. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Lívia, pelas informações. Pois é, né? Toda essa questão em cima da concessão da 163, as reclamações da empresa na repactuação, a única proposta é da empresa que é a atual concessionária. O presidente Gerson Claro, logo após a manifestação do deputado Júnior Mock, mas lá no grande expediente, confirmou que o deputado Júnior Mock deve representar os deputados estaduais nesse leilão, lá na B3 em São Paulo amanhã, e pediu que o deputado Júnior Mock reafirme o posicionamento dos deputados estaduais com relação ao 63. O deputado Júnior representa a Assembleia amanhã, lá em São Paulo, vai junto com o governador, mantendo firme a nossa fala, em nome de todos os deputados, de que a concessão da 163 ela é bem-vinda, mas que as obras aconteçam imediatamente. Se 200 quilômetros a mais forem duplicados agora, imediatamente, se 100 quilômetros de terceira pista, nós vamos sair de 600 quilômetros que está faltando fazer isso para metade, já diminui o acidente. Agora, o que não dá é para ficar mais 10, 11 anos, para depois a gente ter que estar brigando de novo. A gente vai se manter vigilante nisso. Tá, então, né? Amanhã, então, tem esse leilão. A gente vai acompanhando ainda o desenrolar desse assunto aqui na TV Alemes. 11h40, vamos agora falar da ordem do dia, os projetos que foram votados pelos deputados estaduais sul-mato-grossenses. A gente tem aqui o projeto de lei de número 185 de 2024. O autor é o deputado Paulo Corrêa, primeiro secretário aqui da Alemes. Matéria que foi discutida, votada e aprovada em sua redação final. Falamos sobre esse assunto ontem aqui no Redação Final, que é aquele projeto de lei que possibilita ao motorista, durante uma blitz, que ele possa quitar os seus débitos de licenciamento, de IPVA no ato da blitz, para evitar a remoção desse veículo para os pátios do Detran, por exemplo, desde que essa questão do IPVA, do licenciamento atrasado, seja a única questão pendente daquele veículo. Então hoje, como o projeto passou por emendas, foi votada então a redação final, agora sim o projeto vai para a sanção do Poder Executivo. Próximo projeto é o projeto de lei de número 215 de 2024. O autor é o deputado Caravina, matéria que foi discutida, votada e aprovada também na sua redação final, que inclui no calendário oficial de eventos aqui de Mato Grosso do Sul, lá no dia 13 de agosto, o Dia Estadual da Mulher Instrumentista. A data faz referência ao aniversário de Helena Meirelles, uma das nossas grandes instrumentistas, e a homenagem também às mulheres instrumentistas do nosso estado. Matéria também aprovada em redação final e vai para a sanção do governo. A gente tem também projeto de lei de número 131 em segundo, deputada Lia Nogueira, também incluindo no calendário oficial de eventos aqui do nosso estado, o evento Miss e Mister Indígena, em abril de cada ano. O evento justifica a deputada lá no seu projeto, aliás, a inclusão desse evento no calendário, em busca de uma valorização das raízes da cultura indígena, e um evento que acontece sempre lá na Reserva Indígena de Dourados desde 2011. Começou como um ciclo de debates e foi evoluindo hoje. É um evento regional bastante popular. Projeto de lei de número 131, então, também passando em segunda. E o quarto item da sessão de hoje vem do Poder Executivo, projeto de lei 86, discutido, votado e aprovado na sua segunda discussão. Projeto que estava pautado para ontem, mas teve um pedido de vistas, então a matéria voltou para hoje, que são algumas mudanças, tanto no Estatuto dos Servidores do Poder Executivo, como também no MS-Prev. Algumas mudanças que a gente destaca aqui, alguns benefícios que antes eram previdenciários, com auxílio reclusão e auxílio família, eles passam a ser estatutários. Isso porque a reforma da Previdência lá de 2019 indicava que esses benefícios não são mais previdenciários, e se o poder
quiser oferecê-lo aos seus servidores, que eles devessem ser classificados como estatutários. Também traz alguns ajustes nas regras para readaptação do servidor no Poder Executivo, concessão de licença maternidade, traz as datas ali, inclusive para mães de bebês natimortos ou mães que passaram por abortos não criminosos, essa possibilidade também de ter um período de descanso também. O repasse patronal, um outro indicativo também dessas mudanças, planos de saúde organizados para os servidores públicos, o repasse que o poder faz a esses planos, de 4% então de repasse patronal, tendo salário como base para planos com até 10 mil associados e de 5,25% para planos com mais de 10 mil associados. Esse 5,25% já é o número que está previsto hoje. A gente tem uma segunda tela sobre o PL 86, outras mudanças também na aposentadoria permanente, que ela vai ocorrer somente após uma perícia, em que não há mais nenhuma possibilidade desse servidor ser readaptado, ser reabilitado, e o perito da GPREV poder solicitar parecer de especialistas para entender melhor a situação desse servidor. E também traz um outro ponto em que membros do Comitê Deliberativo da Previdência Estadual eles possam receber uma verba indenizatória pela participação nessas reuniões do Conselho. PL 86, então, agora aprovado em segunda discussão, agora, então, a matéria, como eu disse, aprovada na sessão de hoje. Esses, então, foram os 4 projetos. Os deputados que também analisaram 27 indicações, 6 moções de congratulação e 3 moções de pesar. Esse, então, o balanço da votação de hoje durante a ordem do dia. 11h45, falar agora de um projeto de lei que começa a tramitar aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Roberto Chioca propôs que mulheres que realizaram a mastectomia tenham prioridade em acessar os serviços de fisioterapia. Segura às mulheres submetidas à mastectomia prioridade no atendimento e tratamento fisioterapêutico no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Artigo 1º. Fica assegurada às mulheres mastectomizadas prioridade no atendimento e tratamento fisioterapêutico em toda a rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso do Sul após a realização da cirurgia. Parágrafo único. Para que o atendimento seja preferencial, a mulher mastectomizada deverá informar essa condição no momento do agendamento e apresentar documentação médica comprobatória, que consiste em laudo médico informando o diagnóstico de câncer de mama, a realização da mastectomia e a necessidade de tratamento fisioterapêutico. A presente proposta visa garantir prioridade no agendamento e tratamento fisioterapêutico às mulheres mastectomizadas no estado de Mato Grosso do Sul. Tal medida justifica-se pela importância crítica da fisioterapia no pós-operatório da mastectomia. Matéria, então, começando a tramitar aqui na Assembleia Legislativa e, como a gente sempre explica, ele primeiro entra no período de pauta antes de seguir para a CCJR. E agora é hora da gente falar dos destaques do site da Alemes, al.ms.gov.br. A Gláucia já está aqui com a gente. Gláucia, bom dia, meio de semana, e também seguimos com destaques do nosso site, né? A gente tem um destaque aí hoje, Tiago, é um tanto interno, mas vale a pena a gente falar. A Escola do Legislativo, nossa, aqui da Casa de Leis, ela firmou uma parceria com a Escola de Governo, né, para capacitar os servidores. Então, essa primeira parceria já começa que a nossa escola oferece, agora a partir do dia 26, curso de Libras, e está disponibilizando vagas aos profissionais, algumas vagas à Escola de Governo. Então, a Escola de Governo, que tem bastante experiência também, né, e servidores de diversas áreas, vai poder contar conosco e nós com eles, e essa troca quanto à capacitação e parcerias também junto a universidades para pós-graduação. E eu acredito que essa junção de ideias acaba refletindo na prestação de serviços à população, que é um bom desempenho do trabalho do servidor público. Então, e esse primeiro exemplo que você deu, né, Gláucia, do curso de Libras, acho que é um exemplo muito prático, né? Porque
o governo é quem executa a grande maioria dos serviços públicos, e a gente ter servidores do Poder Executivo capacitados, né, compreendendo muito bem a língua brasileira de sinais, como você falou, vai poder atender bem o cidadão. E é um curso longo, né, Tiago, de 26 agora até o dia 10 de novembro, à tarde, na Assembleia, então, nas segundas-feiras, e eu acredito que, em especial na área da educação, deve ter muita utilidade, né, e há essa necessidade hoje, essa visão tão ampla quanto a acessibilidade aos alunos surdos. Então, uma parceria importante, eu acho que vem coisa boa também aos servidores da Assembleia Legislativa, eles devem realizar outras reuniões para ver como vai funcionar essa parceria e o que vamos acabar recebendo do governo e da escola para capacitação nossa também, né, como funcionários. Muito bacana. Então é isso, né? A parceria importante, então, todos os detalhes estão lá no site da Lemes. Ontem a gente falou, Glaucio, a gente acabou não separando para hoje, mas já está lá no nosso Insta, então, o checklist da Lemes. Tá, muito bacana, gente, tem coisa legal. Nós vamos ter um outro vídeo especial na sexta-feira e assim nós vamos interagindo e conseguindo falar com a população aí de Mato Grosso do Sul, de todas as formas, é rádio, é TV, é mídias sociais, é site, WhatsApp, a Casa de Leis cada vez mais aberta à população. É isso então, valeu, Glaucio, até Obrigada, amanhã. Tiago, beijo, gente, tchau. 11h49 e um pedido para uma instalação de uma nova frente parlamentar aqui na Lemes foi feita hoje pelo deputado Zeca do PT, que pediu então pela criação da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar. Por meio deste expediente, requer a mesa diretora desta Casa de Leis a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar, onde atuarão de maneira unificada em função de interesses comuns, independentemente do partido político a que pertençam, sob a coordenação do autor do presente requerimento. Para a formalização da existência da referida Frente Parlamentar, requeremos à mesa diretora a aplicação daquilo que dispõe o regimento interno desta Casa de Leis, devendo constar do seu ato de criação os seguintes termos. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar. Parágrafo único. A existência formal da referida Frente Parlamentar coincidirá com o mandato da mesa diretora da 3ª e 4ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura. 11h50 e o deputado Paulo Duarte apresentou, durante a sessão de hoje, um pedido de informações à empresa que administra o aeroporto de Corumbá. Isso porque, de acordo com o deputado Paulo Duarte, serviços de emergência, como por exemplo de UTI aérea, estão tendo dificuldades em utilizar o aeroporto de Corumbá durante a noite, por exemplo. Hoje, durante a sessão plenária desta quarta-feira, o deputado Paulo Duarte cobrou explicações sobre voos de emergência, suporte a voos de emergência no aeroporto de Corumbá. E ao meu lado o deputado está aqui para falar. Deputado, como que está funcionando o aeroporto de Corumbá e o que o senhor falou hoje? Recentemente, o governo federal fez uma concessão de alguns aeroportos no Mato Grosso do Sul. E hoje os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã são geridos por uma empresa chamada AENA, que é uma empresa espanhola, que é a maior empresa aeroportuária do país. E essas concessões estão sendo feitas sem nenhum critério de fiscalização. As agências reguladoras, no caso dos aeroportos, a ANAC, não funciona, não fiscaliza absolutamente nada. E nós trouxemos hoje aqui um caso concreto do aeroporto de Corumbá, em que não está funcionando a UTI aérea no período noturno, o que sempre funcionou antes da concessão. Nós tivemos recentemente 4 casos de pessoas em estado grave, inclusive pessoas infartadas que precisavam se deslocar de Corumbá para vir para Campo Grande no período noturno, e a empresa não atendeu, permaneceu no aeroporto durante a noite sem funcionar, com as luzes apagadas. Então, assim, está colocando em risco a vida das pessoas, né? Então, essas concessões estão sendo feitas pelo Brasil inteiro sem critério. Uma coisa é fazer uma concessão, que é importante para melhorar a condição, por exemplo, dos aeroportos. Agora,
não fiscalizar, e quem deveria fiscalizar é a ANAC, não fiscaliza absolutamente nada. Então nós entramos hoje com requerimento e pedido de informações, porque isso é um absurdo, é uma atitude criminosa da AENA que está colocando em risco a vida das pessoas, nesse caso específico do aeroporto de Corumbá, que precisam da UTI aérea no período noturno. Beleza, muito obrigado, deputado, pelas informações. Gustavo Fax para a TV Lemes. Obrigado, Gustavo, pelas informações, e outros deputados, incluindo o deputado Paulo Corrêa, que presidia a sessão no momento em que o deputado Paulo Duarte apresentou sua indicação, o deputado Coronel Davi, pediram, até pela relevância do assunto, que essas cobranças fossem feitas em nome da Lemes. Acompanhei atentamente as palavras do deputado Paulo Duarte e, por entender que é um assunto extremamente importante, eu consultaria Vossa Excelência para ver a possibilidade desse documento sair aqui da casa, em nome da casa, com apoio dos deputados, porque é extremamente importante. Com certeza, despacho favorável aqui no exercício da presidência, mas comunico ao senhor presidente, quando ele assumir, que vai ser feito pela casa. Perfeitamente, deputado Coronel Davi. Se todo mundo estiver de acordo, fica aprovado. 11h54, e o deputado Pedro Kemp, durante o grande expediente da sessão de hoje, criticou um projeto de lei que está tramitando lá no Congresso Nacional e que deve flexibilizar os licenciamentos ambientais aqui no Brasil. E eu estou falando de uma lei que vai flexibilizar o licenciamento ambiental no Brasil no ano da COP30, no ano que o Brasil vai receber esta importante conferência sobre o clima que vai acontecer este ano, no segundo semestre, num momento em que nós estamos debatendo a crise climática, os extremos do clima, as mudanças que estão acontecendo no mundo, os impactos disso na vida das comunidades, das cidades. Então nós aqui no Brasil, ao invés de nos preocuparmos em defender o meio ambiente, em preservar, em dificultar depredação, poluição, desmatamento, queimadas, nós estamos flexibilizando licença ambiental, porque os recursos naturais, eles não são inesgotáveis. Chega uma hora que o planeta já está dando sinais disso, de que não aguenta mais tanta depredação. Então, eu considero, faço esse registro aqui, assisti ontem pelos órgãos de imprensa, pela internet, essa aprovação desse PL que está no Senado, deve voltar para a Câmara. Se for aprovado dessa forma, vai representar o maior retrocesso em termos de legislação ambiental dos últimos 40 anos, desde que a Constituição foi aprovada em 1988. Então é isso, a redação final fica por aqui. Agradeço pela sua audiência nessa quarta-feira. Amanhã, quinta, a partir das 8h45, Gustavo Fax e Marité Kogo já antecipam os assuntos que devem pautar a sessão de amanhã durante a primeira discussão. Mais uma vez, muito obrigado. Redação final volta amanhã, logo após a sessão plenária.